Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês como vocês podem melhorar os seus resultados trabalhando a raiz do problema, que são as questões emocionais. Então, hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível, falando sobre obesidade, depressão e ansiedade, com vários casos associados, né? Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Reni, tá? E quero agradecer aí a compreensão de vocês, porque semana passada nós não tivemos o Café com a Acupuntura, né? Foi uma semana que nós estávamos para São Paulo, na imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional, e foi algo transformador, foi algo muito impactante. Eu fiquei muito feliz com a turma que estávamos juntos lá, realmente foi algo transformador. E aproveito para agradecer aí todo mundo que participou do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo e também lembrar que estamos com as inscrições abertas para a última turma do curso de acupuntura na inteligência emocional presencial, que vai ser em Goiânia. Tá? Vai ser em Goiânia, então se você for de Goiânia região ou de outros estados e queira vir para Goiânia para imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional, em Goiânia vai ser nos dias 19 e 20 de agosto. Tá? Faça a sua inscrição, me chame no direct para fazer a sua inscrição, porque essa vai ser a última turma, depois não temos mais data para fazer a imersão presencial, por conta do nascimento do meu filho. Então, possivelmente nós ficaremos uns 2 anos, mais ou menos, aí, sem uma turma presencial. Tá? Então, aguardo vocês. Show! Vamos lá, Café com Acupuntura. Deixa eu fixar aqui para a gente começar. É um caso clínico de ansiedade, depressão e obesidade. Show! Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso clínico. Lembrando que as inscrições para a imersão presencial em Goiânia estão com as inscrições abertas, mas essa é uma imersão com um número restrito de vagas, então corra para fazer a sua inscrição e aproveitar e ter também esse momento de transformação para você vivenciar, né? É incrível. Show! Vamos lá então? Vamos bater um papo sobre esse caso clínico de hoje aqui. Esse é um caso clínico daqueles de explodir a mente, hein? De explodir a mente. Ó, Marisa Sato, vale muito a pena o presencial. É incrível, pessoal. O presencial, ele é muito fantástico. Vale muito a pena, né? Show de bola. Ó, então vamos lá. Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino com 57 anos de idade, tá? É uma paciente, então, com histórico bastante intenso, né? Bastante intenso. Já vou até colocando aqui pra gente ir validando aqui dentro da fisiologia energética todo o processo, né, de desequilíbrio dentro da fisiologia energética, porque realmente é uma paciente que tem muitas alterações e que precisamos estar atentos a esses detalhes, tá? Por quê? Porque é uma paciente que vem com um quadro, né, de depressão, de ansiedade e de obesidade. Então, olha só, nível de obesidade, tá? É um nível de obesidade que já tem indicação para cirurgia bariátrica. Só que ela tem medo, tá? Vamos falar mais a respeito disso daqui a pouco, mais para frente. Tá? Mas é uma paciente com nível de obesidade com indicação de cirurgia bariátrica, mas ela tem medo. Tá? E ela vem, então, apresentando quadros depressivo, depressão e ansiedade. Tá? Olha as emoções interferindo no físico. Olha, só por essas informações que nós já temos aqui, nós já podemos jogar um pouco mais aberto, né? Um nível de ansiedade muito grande desenvolve a terra. É a mãe gerando filho. Será que essa obesidade não veio por uma ansiedade já desde um período anterior? Ou desde a infância? Ou, quiçá, desde o período que ela estava no ventre da mãe dela, que ela foi interferida por emoções que possam ter passados ali pelo cordão umbilical? Algumas interrogações que eu já começo a levantar aqui para nós entendermos esse quadro clínico, tá?
Então, a ansiedade gerando obesidade e a obesidade gerando depressão? Será que pode ser isso? Não sabemos, mas vamos chegar no diagnóstico para a gente chegar e tratar a raiz desse problema. Tá? E tratar a raiz desse problema. Então, juntamente com tudo isso, né, é uma paciente que tem um quadro de dor lombar, diabetes, colesterol alto, triglicérides alto, hipertensão arterial sistêmica. Então, dentro da obesidade, né, vai contemplando ela de várias formas, com outras doenças, outras patologias, né, crônicas, de estilo de vida, de alimentação, de hábitos alimentares, tá, que vão interferindo aqui. Então, por isso, nós devemos ir... a acupuntura sozinha, nesse caso aqui, ela não necessariamente vai fazer milagres. Não necessariamente vai fazer milagres, vai ajudar a paciente. Mas um nível de atividade física, um nível de mudança de hábitos alimentares, tá? De hábitos noturnos, por exemplo, que possa ter. Então isso aqui pode ajudar essa paciente a ter um melhor resultado. Show? Também tem esteatose hepática. Olha só. A terra, a umidade da terra chegando na madeira. Show? Então, olha o nível de cronicidade que vem interferindo nessa paciente. Tá? Olha só, galera boa demais aqui, ó. Karen, bom dia. Lara, bom dia. Bom dia para vocês, tá, pessoal? Sejam muito bem-vindos. São alunos do curso de Acupuntura e Inteligência Emocional que estão aqui, né? Que fazem parte aí, que estão sempre unidos aqui conosco, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês. Já vi outros alunos aí também, a Fernanda, a Marisa, que fez a imersão presencial agora, a Elisneide estava aqui também, não sei se ela ainda continua, a Cecília, a galera boa aí, a Maria de Lourdes também tá aqui, show de bola, só pessoas incríveis. Por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo, tá? Então, sejam muito bem-vindos, é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. E mais ainda, né? Ter seguidores aqui que acompanham o Café com Acupuntura, que ainda não entrou no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, isso é muito importante, porque eu sei que em algum momento você vai dar um passo a mais e estar conosco nesse processo, e ver o quanto foi transformador, e inclusive muitos alunos chegam e falam, né, nossa, eu arrependi de não ter entrado antes, porque realmente mudou a minha linha de tratamento. Laurinda entrando aí também, show de bola, tá? Então vamos lá, um caso crônico, que já está chegando umidade, mucosidade, fleuma lá na madeira. Ela vem apresentando também varizes. Ó, quem coordena vaso sanguíneo é o elemento fogo. Se ele perde a alteração de forma nos vasos sanguíneos é a terra interferindo no fogo. Tá? Varizes, tem hemorroida, tem irritabilidade. Tá? Olha só alguns pontos importantíssimos desse caso clínico aqui que nós não podemos deixar passar barato. Eu nem vou colocar aqui no pentagrama, mas é uma paciente que não gosta de receber visitas. Olha só, isso aqui é importante. Isso aqui me acende um sinal de alerta gigantesco, tá? Ó, não gosta de receber visita nem dos netos, tá? Tem uma raiva com frequência, briga constante com a filha, tá? Então, olha só, raiva constante, briga com a filha. Então, é uma paciente que, por essa fala, nós percebemos que ela perdeu o encanto pela vida. Isso aqui nos acende um alerta para questões de ideações suicidas. Por isso que essa paciente, mais do que nunca, ela precisa estar em acompanhamento médico, tá? Acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico, tá? E qualquer alteração, a família precisa estar atenta aos detalhes, aos sinais que ela mostra,
tá? Então, quando o paciente perde esse encanto pela vida, o convívio social, a paciente que gosta de ficar reclusa em casa, não gosta de receber visita, nem dos netos, tem briga com a filha, nesse nível, nós precisamos então entender esse processo, tá? E ficarmos atentos. Essa paciente precisa de acompanhamento médico-psiquiátrico e também, né, com um psiquiatra e psicólogo, tá? Às 18 horas, olha só que interessante, às 18 horas, tá? 18 horas, a ansiedade dela aumenta, tá? Às 18 horas a ansiedade dela aumenta. Então olha só que interessante, porque nós temos um ciclo circadiano onde nós temos o dia e a noite. O dia e a noite. O dia é mais yin, a noite é mais yang. Às 18 horas é quando a energia Yang começa a descender para a energia Yin trazer o repouso, a regeneração, tá? Trazer a limpeza energética e emocional. E ela fala que ela tem um pico de ansiedade às 18 horas. Então, na hora que o organismo dela precisa entrar em reclusão, diminuir o ritmo, ele está tendo um aumento da energia Yang. Então, isso nos mostra que ela tem uma inversão do ciclo do Yin e do Yang. Tá? Uma inversão do ciclo do Yin e do Yang. Faz sentido isso para vocês? Tá? E aí, essa ansiedade, às 18 horas, predispõe que ela aumente a ingestão de comida. Ela acaba descontando na comida, tá? Ela relata que come até o estômago doer. Olha só a fala dela, ela come até o estômago doer. Então, você vê que é um nível de fuga, tá? Então, aqui, como eu falei, né, a ideação suicida, ela já coloca isso também na análise, tá? Ela tem indicação de bariátrica, mas tem medo. Tá? Indicação de bariátrica, mas tem medo, e eu realmente, né, até não recomendo ela fazer a bariátrica nesse momento. Eu explico por quê. Porque se é uma paciente que tem um nível de ansiedade nesse nível, né, que ela come até o estômago doer, se ela faz uma bariátrica, né, muda a fisiologia do trato gastrointestinal dela, mas ela não muda o temperamento, não muda a consciência, não muda esse nível mental dela, né, ela pode colocar a bariátrica a perder ou não surtir tantos efeitos. Porque ela vai sofrer mais ainda, porque ela vai buscar descontar na comida, só que agora tem algo físico que impede ela, né, de se alimentar. Então gera um processo ainda de maior depressão. Por isso que ela precisa de um acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico urgente, tá? Isso é fundamental para o resultado dessa paciente. Tá? E aí vem as questões, né? Não dorme bem, acorda cansada, olha o sono aqui, qualidade do sono já ruim, interferindo na limpeza energética e emocional, tá? Movimenta muito na cama, tira todo o lençol da cama, então você vê um nível de agitação também durante a noite, tá? Come muita farinha branca, leites e derivados, né? Olha só o nível de alimentação dela que a gente vinha falando já aqui, ó, da comida. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. É uma paciente que prefere o inverno, por quê? Porque tem muito calor. Tá? O rosto é bem vermelho, mostra excesso de calor. Os lábios e a pele é ressecada, mostrando esse excesso de calor. Tá? Sonha com pessoas que já faleceram, em especial com o esposo e com a mãe. E aqui também, né, é um ponto importante, porque o esposo e a mãe já faleceram. E aí, se eu tivesse frente a frente com essa paciente, a primeira coisa que eu ia perguntar: os seus sintomas pioraram depois da morte de um deles ou dos dois? Porque nós sabemos que essa fase do luto pode interferir, inclusive, nessa fuga dela. Tá? Então, perguntaria a respeito desses fatores também. Show? Maravilha. Olha, Marcos Vinícius entrando aí, satisfação em poder estar presente. Marcos Vinícius também está no curso de inteligência emocional. Eli Ribeiro também participou da imersão presencial em São Paulo, que foi incrível, tá?
Muito obrigado mesmo pela participação de cada um de vocês aí. Tá? Então aqui nós temos um nível crônico de interferência no padrão dos 5 elementos. Vamos confirmar tudo isso e aprofundar mais ainda nas questões energéticas e emocionais através do diagnóstico da língua? Essa é a língua da nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico? Preciso. Vamos lá? E aqui nós fazemos esse diagnóstico por etapas. E a primeira etapa é avaliar a saburra. Essa língua apresenta saburra? Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Se tem saburra, ela é branca ou amarela? Se tem saburra, ela é branca ou amarela? Só um minutinho. Isso, perfeito. Basicamente sem saburra, né? É uma língua, parece que com ausência de saburra. Show de bola! Segundo fator que nós vamos avaliar, tá? Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor dessa língua. Essa língua é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que é a língua dessa paciente? Pálida, vermelha ou arroxeada? Uma língua mais vermelha, né? Mostra um processo crônico, inflamação crônica, né? Um processo crônico, exatamente, né? Algumas pessoas falando aí a respeito de ter uma saburra fina, né? E branca. Sim, ela pode ter essa saburra, mas ela está mais para ausente. Tá? Mas para ausente. Ela vai ter essa saburra até mesmo porque ela tem um excesso de densidade maior, então nós podemos até perceber uma saburra um pouco mais pegajosa, né? Mais grossa. Outro fator importante aqui é que ela não coloca essa língua toda para fora, né? Ela tem uma língua retraída, tá? E isso nós vamos avaliar agora no terceiro momento, que é as alterações de forma. Quais são as alterações de forma que essa língua tem? Ela tem fissuras? Ela tem edemaciado, ela está volumosa, ela está retraída, né? Nós podemos avaliar aqui também, dentro das alterações de forma, se ela está trêmula, se ela está desviada. Mas como aqui nós estamos com um corte da foto, não dá para ter certeza se ela está desviada. E como é uma imagem estática, não dá para a gente perceber se ela também está trêmula. Tá? Então, mas dentro das alterações de forma, nós também podemos avaliar esses dois fatores. Tá? Se tem marcas de dentições também. Então aqui chama atenção sim, né? Fissuras retraídas, né? Fissuras, é uma língua retraída, volumosa, edemaciada, né? Vocês percebem marcas de dentições aí? Percebem marcas de dentições aí? Cris entrou aí também. Cris participou da imersão presencial em São Paulo e também, né, do curso online. É uma satisfação enorme ter vocês aqui, porque nós entendemos que realmente, né, quem entra para o curso de acupuntura na inteligência emocional, ele vê algo tão grande para o tratamento dos seus pacientes que eles mantêm assistindo o Café com a Acupuntura. É muito bom isso aqui, tá? Fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Show! Algumas marquinhas de dentições nas laterais, né? Denteada. E por fim, o último fator que nós vamos avaliar, tá? O último fator que nós vamos avaliar é a umidade. É uma língua que tem brilho? Ela tem umidade? A umidade está presente de líquidos orgânicos? Ou é uma língua mais seca? Ou é uma língua mais seca? Úmida ou seca? É uma língua mais úmida ou mais seca? Show. Pessoal, para quem está perguntando aí, teremos a última imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional, que vai ser aqui em Goiânia nos dias 19 e 20 de agosto, tá? Por que a última?
porque a Rafa está gestante, né? E quando o Romeu então nascer, eu darei um tempo nas imersões presenciais, tá? Então, essa vai ser a última imersão presencial agora desse período. Então, aproveita, faça. Quem for de fora e quiser vir para Goiânia e tal, o evento acontece em um hotel, então fica mais fácil para vocês se hospedarem, inclusive no próprio hotel do curso, tá? Então, qualquer coisa me chame no direct, que temos as últimas vagas, tá? Aqui é uma imersão um pouco menor, então nós temos apenas 8 vagas disponíveis. Show é uma língua mais úmida, você vê brilho nela, tá? Você vê brilho nela, então úmida. Vamos traduzir isso para os padrões sindrômicos? Se está sem saburra, o paciente tem deficiência de energia do estômago. O estômago não está conseguindo fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos, deixando então ela praticamente sem saburra. É uma língua vermelha que nos mostra um excesso de calor. É uma língua que tem fissuras, e as fissuras então nos mostram uma deficiência de energia Yin-Qi do baço. Tá? Deficiência de Yin-Qi do baço. Tá? Pela foto parece que tem um corte na ponta da língua. Sim, essa alteração de forma também na ponta da língua nós podemos colocar. Tá? É uma alteração de forma, uma deficiência de energia Yin-Qi do coração também, porque pega ali na região do coração. Tá? Retraída, volumosa, tem uma estagnação de Qi do baço. Estagnação de Qi do baço, a energia fica estagnada, mas ela está um pouco denteada, então essa estagnação já está chegando também lá no fígado e na vesícula biliar. Olha só que interessante, porque essa paciente tem uma esteatose hepática. Lembra que eu comentei sobre a umidade da terra chegando lá na madeira, gerando alteração de forma? Está aí também esse processo. Tá? E ela está úmida, tá? Que nos mostra uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão. Pronto! Chegamos aqui nos maiores desequilíbrios energéticos, né, de padrão de diagnóstico. Então agora nós vamos trazer isso para o caso clínico. Por quê? Porque essa paciente, então, ela tem uma deficiência de Qi do estômago, tá? Que compromete toda a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos, fazendo com que eles fiquem mais com macromoléculas, gerando uma umidade, mucosidade e fleuma. Tanto é que essa paciente tem obesidade, tem diabetes, tem colesterol alto e ela tem preferência por alimentos farináceos, leites e derivados, tá? É uma paciente com excesso de calor. Nossa, nem precisávamos falar sobre isso, né? Nós já falamos tanto sobre excesso de calor nessa paciente desde o começo do caso clínico, porque é uma paciente com hipertensão arterial que prefere o inverno, com crises de ansiedade, né? Muitas alterações do elemento fogo. Tá? Ela também tem uma deficiência da energia Yin-Qi do baço, que está gerando uma estagnação de energia do baço. E essa estagnação de energia já está chegando lá na madeira, atrapalhando então o sono, gerando mais irritabilidade, gerando mais raiva, gerando uma esteatose hepática. E além disso, essa paciente tem uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular, então eles acabam acumulando na língua, que também confirma o quadro depressivo dessa paciente. Olha só que agora, pelo diagnóstico, nós conseguimos entender todo o caso clínico dessa nossa paciente. Mais ainda, vamos entender o porquê que gerou tudo isso? Por que a paciente chega em um nível, né, físico? O paciente chega num nível físico de obesidade. Obesidade mórbida, tá? Com indicação de cirurgia bariátrica, ela não faz por medo, tá? Mas, como eu expliquei, eu até nem recomendo isso nesse primeiro momento, porque ela tem uma mentalidade muito comprometida, né? Então, primeiro, antes da cirurgia bariátrica, ela precisa de um acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico urgente. A acupuntura também vai ajudar nesse processo. Por quê? Porque ela tem um nível de ansiedade extremo, principalmente com picos de ansiedade às 18 horas, que faz com que ela
aumente o nível alimentar dela numa fuga, né? Numa fuga desse processo, e ela prefere alimentos farináceos, alimentos com leites e derivados, né? Alimentos hipercalóricos, e ela come a ponto dela falar que ela come até o estômago doer. Então é uma questão mental, é uma questão consciencial, é uma questão temperamental. E tudo isso aqui a gente pode auxiliar ela nesse tratamento usando a linha de acupuntura na inteligência emocional. Então temos aqui uma obesidade que sim causa alterações de diabetes, de colesterol, né? Que tem a dor lombar, também a sobrecarga de peso piora o quadro de dor lombar, é algo físico ali, né? Gerando uma alteração ali na lombar, sem falar no medo, na insegurança que ela tem, que também prejudica o padrão de dor lombar. Uma paciente com estetose hepática, com alterações do sono, tudo isso por uma característica de cronicidade desse fator patogênico aqui, né, que é o excesso, a alteração de forma, o excesso de peso, a obesidade. Tá? Mas essa obesidade, ela veio por conta de um padrão de desequilíbrio energético. Qual foi o padrão de desequilíbrio energético que gerou isso nessa paciente? Está claro aqui no pentagrama as alterações do elemento terra. Deficiência de energia do estômago, do baço, gerando uma estagnação de energia. Então, deficiência de Qi, principalmente do estômago e do baço, gerando uma estagnação de Qi. Perfeito! Aqui, se nós quiséssemos parar por aqui e fazer o tratamento dessa paciente, nós conseguiríamos. É aqui que a maioria, 99% dos acupunturistas trabalham. Porque ele chegou na raiz do problema. Ele chegou na causa do desequilíbrio energético dessa paciente, que é as alterações da Terra. As alterações da Terra. E aí, mesmo na avaliação dele, ele pode falar que realmente tem algum fator emocional por trás, que tem uma ansiedade que piora, mas o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente é basicamente esse. Deficiência de energia com estagnação por calor. Um excesso de calor. Show! O acupunturista chegou aqui e ele matou a questão do desequilíbrio energético. Tá? Do desequilíbrio energético. E aí você pode tratar. Só que, o que eu sempre falo aqui, o acupunturista que chega nesse nível de diagnóstico, que trata isso aqui, ele está tratando a ponta do iceberg. Ele está tratando a ponta do iceberg. Porque realmente ele chegou no padrão de desequilíbrio. Ele viu as características energéticas, mas por trás de tudo isso aqui que ele não está vendo, tem questões conscienciais, tem questões temperamentais, tem questões emocionais nesse paciente, que às vezes ele não está percebendo. Ele não está percebendo. Então por isso que eu falo que o acupunturista que domina o tratamento das emoções é um acupunturista que está a um nível superior de tratamento. Um nível superior de tratamento. Porque nós já percebemos que essa paciente, ela tem todos esses padrões de desequilíbrios, mas ela tem todos esses padrões de desequilíbrios por conta de uma alteração mental, consciencial, temperamental, que gera nela ansiedade para ela comer mais alimentos farináceos, açúcares, principalmente às 18 horas, que ela fala que ela come até o estômago doer. Não tem necessidade de ela comer desse tanto. Mas ela não consegue ver. Ela não consegue ter um autocontrole. Por isso que o acupunturista que consegue chegar nesse fator aqui, ó, e trabalhar essa emoção, ele vai ter resultados mais incríveis, mais fantásticos, vai ter melhores resultados. É isso que eu quero mostrar para vocês toda terça e quinta, quando eu abro uma live aqui fazendo café com acupuntura. É esse processo que eu quero mostrar para vocês. É esse processo que eu vi quando eu estava lá na China. E que eu percebi que nós não dávamos essa devida atenção para as questões emocionais aqui. E lá eles davam. Então isso fez com que eu buscasse um conhecimento muito maior a respeito das emoções. E foi por isso que foi formatada toda a linha do curso de acupuntura na inteligência emocional. Foi por isso que ele chegou nesse nível que ele é hoje. Show? E aí, então,
dentro de uma imersão presencial, por exemplo, sim, esse Café com a Acupuntura vai ficar gravado, tá? Depois vocês podem assistir de novo. Eu posto ele no YouTube e aqui no Instagram, tá? Então, olha só, por isso que nós chegamos numa imersão presencial, nós formatamos a imersão presencial da seguinte forma. Eu chego, eu passo todo o conteúdo de inteligência emocional, tá? Toda a parte teórica, de neurociência, de emoções, de sentimentos, dos pilares da inteligência emocional, e já começo com a formatação do corpo físico, porque ele é a grande virada de chave para você entender o tratamento das emoções. E no primeiro período, já no sábado de manhã, nós fazemos o tratamento de todos os alunos com o quê? Com a dessensibilização gestacional, para limpar as emoções que vêm desde o período gestacional. Já existem inúmeras pesquisas trazendo a respeito desse processo, né? De como as emoções que a mãe vivencia interferem na vida adulta da criança, interfere inclusive no volume do hipocampo, que é uma estrutura do sistema límbico. Para quê? Que coordena as questões emocionais. Olha o nível. Então, no primeiro período, no sábado de manhã, nós já fazemos a dessensibilização gestacional. À tarde, eu entro com biotipologia, com constituição física, para entender como que o formato do seu corpo físico interfere na raiz do seu problema. Então você já faz a dessensibilização da emoção desse padrão de desequilíbrio à tarde. No sábado à tarde. No domingo de manhã, nós entramos com o diagnóstico de língua e fazemos então a dessensibilização do maior desequilíbrio, que nessa paciente seria o elemento terra. E no final da tarde nós finalizamos todo o curso e entramos com toda a terapêutica para um reequilíbrio geral das emoções, para que você possa sair dessa imersão presencial transformado. Aí, Daniela, sou aluna e recomendo muito o curso, maravilha. Margot, vou fazer esse curso sim. Teremos a imersão presencial aqui em Goiânia. Dia 19 e 20 de agosto. Vai ser incrível ter você aqui conosco. Tá? Me chame no direct que a gente organiza. Tá? Quem tiver interesse nessa imersão presencial aqui em Goiânia, me chama no direct que eu organizo para você e te passo todos os dados. Tá? Então aqui nós temos o acupunturista que trata só a queixa principal, que eu chamo de colocadores de agulha. Tá? Tem o acupunturista que trata só os desequilíbrios energéticos, que é o acupunturista tradicional, e tem o acupunturista fora da curva, que ele trata a raiz do problema, a questão emocional, que está gritante aqui aos nossos olhos. Mas aí eu quero trazer algo ainda mais incrível para vocês. Porque dentro dessa linha terapêutica do curso de inteligência emocional, nós percebemos algo que mudou a nossa linha de raciocínio com relação a esses tratamentos. Que foi entender que existem uma vertente para desequilíbrios. Tá? E eu vou passar isso aqui agora para vocês, que foi algo que eu conversei muito com os alunos da imersão presencial de Curitiba e também da imersão presencial de São Paulo. Que é, o paciente, então, ele chega com a queixa principal. Esse aqui é o desequilíbrio de curto prazo dele. É o que ele veio te trazer, o que ele quer melhorar com a acupuntura. Olha só, curso sensacional, vale muito a pena fazer, divisor de águas, Eli Ribeiro. Esse curso foi divisor de águas na minha vida profissional de acupuntura, Karen. Tá? Quando você volta a São Paulo? São Paulo não temos vagas porque a Rafa está gestante, então farei a última imersão presencial agora por conta do nascimento do Romeu. Mas depois só mais uns 2 a 3 anos, tá? Marte, venha para Goiânia. Aí, ó, Dani Reitor. Vem para Goiânia, Dani, também. Tá? Vai ser incrível receber vocês aqui. Em Curitiba também não temos vaga. Nós tivemos uma turma agora em maio. Tá? E agora, para fazer outra turma em Curitiba, nós levamos um tempo muito maior do que São Paulo ainda.
Incrível, acabei de terminar o primeiro ano de MTC e não entendi nada comparado com essa live. Isso é o que eu falo pra vocês, que eu chamo de ouro em pó da acupuntura. De ouro em pó da acupuntura. Sabe por quê? Olha só, é o que eu quero te mostrar aqui. O seu paciente, ele te busca por uma queixa principal. O seu paciente, ele te busca por uma queixa principal. Ele quer algo no curto prazo. Ele quer algo no curto prazo. Ele chega, então, te buscando por isso. Mas ele tem um padrão de desequilíbrio energético. Ele tem um padrão de desequilíbrio energético que é o médio prazo. Que é o médio prazo. Que é o médio prazo. Tem um padrão de desequilíbrio no médio prazo. E tem a causa que gerou tudo isso aqui. Se ele chegou para você com um padrão de desequilíbrio de uma queixa principal, é porque ele tem um padrão de desequilíbrio energético. Se ele chegou com um padrão de desequilíbrio energético, é porque ele tem uma causa que gerou isso, que é as emoções. Então, aqui é o longo prazo. Aqui é o longo prazo. E aí, né, você pode vir e tratar o seu paciente. Beleza. Seu paciente chegou com uma dor lombar, ela tem uma obesidade, ela tem uma dor lombar, é uma queixa física, ela procurou a acupunturista por conta da dor lombar. Ela nem sabe que a acupuntura às vezes pode trabalhar as emoções. Ela chegou pela dor lombar. Perfeito. Trata a lombar dela. Como que eu posso tratar a lombar dela? Craniopuntura de Yamamoto, dessensibilização da água, que é uma linha terapêutica do curso de inteligência emocional, dessensibilização da água. Perfeito. Tá aqui. Já tô. O padrão de desequilíbrio energético nós avaliamos pela língua. Qual que é o padrão de desequilíbrio? Estagnação. Então aqui nós vamos fazer dessensibilização da terra. Dessensibilização da terra. Mas tem uma raiz do problema. Tem uma questão emocional por trás, que gerou o gatilho para esses padrões de desequilíbrios. Que gerou o padrão de desequilíbrio, a raiz, o gatilho, que vem da constituição física. Que vem da constituição física. E aí nós vamos avaliar, né? Nós fazemos isso presencialmente no curso, ou quem for do curso de acupuntura na inteligência emocional online, tá? Quem for do curso online, tem o mesmo conteúdo, também vai aprender a fazer a avaliação certinha. Você vai avaliar e falar, esse paciente tem um padrão de desequilíbrio da água. Esse paciente tem um padrão de desequilíbrio do fogo, do metal. Ou do fogo e do metal. Ou da água e da madeira, ou da água e da terra. Cada um geralmente tem 3 padrões principais de desequilíbrios. Tá? Você vai saber fazer exatamente essa anamnese, essa avaliação, esse diagnóstico. E aí, então, você vai tratar o maior desequilíbrio, que é onde ele gera um padrão de início, de gatilho para o desequilíbrio. E nós podemos vir aqui, por exemplo, essa é uma paciente com obesidade. A paciente com obesidade, ela tem alteração de forma. Só que a alteração de forma dela pode ser da terra, ela ser cheinha, durinha, firme, ou ela pode ser mais da água, né? Ter mais uma questão de edemaciado. Você pega, palpa, né? É tudo, parece que tem água, parece que está edemaciado. Então, um padrão de desequilíbrio da água. Então, essa paciente, ela pode ter uma mentalidade, um padrão de desequilíbrio da terra, mas ela pode ter uma constituição física da água, ser mais edemaciada. E se ela for mais edemaciada, por exemplo, né, não estou falando que essa paciente porque nós não fizemos essa anamnese dela, essa avaliação dela, mas, por exemplo, um padrão de desequilíbrio da água. E, incrivelmente, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem muitas alterações da terra e da madeira, mas ela pode não ter muita da água, mas ser a raiz do problema dela. E é aí que muda todo o jogo, porque se a água dela não está nutrindo diretamente energia ancestral, não tem uma boa quantidade, uma boa qualidade de energia ancestral, essa água não vai dominar o fogo e o fogo começa a acender. Quando o fogo começa a acender, ela tem um pico de ansiedade. Quando ela tem um pico de ansiedade, ela piora a alimentação dela. Quando ela piora a alimentação dela, ela ganha peso, ela altera a forma, ela chega na obesidade, gerando cronicidade, gerando diabetes, colesterol, triglicérides alto, esteatose hepática. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo essa diferença?
que o formato do corpo físico dessa paciente vai gerar a raiz do problema das questões emocionais. Então aqui, ó, no longo prazo, constituição física. Então aqui você vai tratar a constituição física dela, que aí vai ser a avaliação da constituição. E aí, então, você vai estar tratando essa paciente da máxima forma. Por isso que dentro da imersão presencial ocorre essa transformação. Porque nós trabalhamos as emoções desde o período gestacional, nós trabalhamos as emoções da raiz do problema, nós trabalhamos as emoções do máximo desequilíbrio energético e nós fazemos um reequilíbrio geral, trazendo clareza mental, discernimento, limpeza do sistema límbico e melhora orgânica e emocional através dos pontos chudorsais, que aí acontece toda uma limpeza para que o paciente, para que o aluno consiga ter mais clareza mental e entender os processos que tem por trás. Show? Pegaram essa visão aí? Fez sentido isso para vocês ou não? Porque dentro dessa linha terapêutica dessa paciente aqui, ó, nós só vamos conseguir um melhor resultado para essa paciente que tem ideação suicida, que tem depressão, que tem aumento de ansiedade, quando nós trabalharmos algo que está intrínseco, que está interno, que está inconsciente, que é o temperamento e a consciência. Então, por isso que eu faria aqui nessa paciente um tratamento da linha terapêutica do curso de acupuntura na inteligência emocional, fazendo gestacional. Por quê? Porque essas emoções dela pode ter vindo desde o período que ela estava no ventre da mãe dela e que interfere até hoje na sua vida adulta, aumentando a ansiedade, predispondo ela por essas alimentações. Tá? Por essas alimentações. Depois eu faria, tá? Terra, dessensibilização da terra para melhorar esse padrão de desequilíbrio. Tá? Faria também metal para começar a limpar essas emoções de tristeza, de insatisfação, e também do fogo para dar alegria de viver e diminuir, estabilizar a mente, estabilizar a ansiedade. Tá? Depois faria da madeira para melhorar o sono, porque o sono é primordial para essa paciente, para limpar essas energias, né, e essas emoções. E depois faria o da água. Tá? Tudo isso aqui visando levar para ela num nível de autoconhecimento, de autocontrole das emoções. Tudo isso aqui, ó, eu posso fazer associado com clareza mental e também com discernimento, para melhorar o discernimento dela em todos esses processos emocionais que ela vivencia. Isso é acupuntura. Isso eu estou falando de acupuntura. Mas nós, como profissionais da área da saúde, não podemos deixar de recomendar uma melhora da alimentação para essa paciente, uma atividade física, e se ela não faz tratamento com psiquiatra e psicólogo, ela precisa ir urgente. Tá? É a junção de todos esses fatores que vão nos entregar os melhores resultados. Show? Maravilha? É muito incrível, é muito incrível esse tratamento usando a linha de inteligência emocional. Faz toda a diferença. Sabe o que eu acho mais incrível? Alguns de vocês já perceberam que eu gosto de dar uma rolada de dedo no Instagram, né? E eu gosto de ver, curtir muitas coisas, principalmente na área da acupuntura. Eu sempre estou curtindo algumas postagens. E a Karen é nossa aluna de longo período. Eu queria ter falado isso com ela ontem e não falei. E agora tenho a oportunidade, então eu vou falar abertamente aqui. Porque isso me deixa orgulhoso, com o coração cheio. Tá? E eu, andando com o dedo ali no Instagram, vendo algumas postagens de acupuntura, inclusive sigo a hashtag de acupuntura, então vejo muita postagem sobre acupuntura, né? Lógico que a gente tem que filtrar algumas coisas. E eu tava passando o dedo ali e vi, rapaz, eu conheço essa pessoa. E a Karen foi aluna do curso online e foi aluna da imersão presencial em Curitiba. E eu passando o dedo vi ela lá. Olha que legal. Não é um Instagram da Karen, mas é um outro Instagram. Fui ler a legenda. A Karen está entregando um conteúdo, né? Ela deu uma palestra sobre acupuntura e que foi incrível, muito elogiada. Então, eu ver os alunos crescendo, divulgando a acupuntura nesse nível,
é muito incrível, tá? Karen, eu quero te dar os parabéns publicamente por isso, tá? Sei que assim como você, tem outras alunas aí também que já estão nesse nível dando aulas, e eu incentivo todos mesmos, tá? Porque eu tenho certeza que isso transforma vidas. Esse conhecimento da acupuntura pode ajudar muitas pessoas. Então precisamos ir mais longe, tá? Muito obrigado mesmo, Karen. Conte comigo aí nessa jornada. Parabéns e muito sucesso para você e todos os outros aí que estão pensando em começar, não começou, mas estão no caminho, tá? Ó, minha garganta incha, que parece que não consigo respirar. O que será? O que será? Né? Olha só. Se você pensar na garganta, será que você não está engolindo muitos sapos? Será que você não está guardando emoções para você e não consegue falar? A partir do momento que você liberar isso, possivelmente sua garganta pode melhorar, tá? Professor, eu tenho uma dúvida bem boba. A função da agulha é sensibilizar? A função da agulha é estimular nervos periféricos que vão chegar lá no sistema nervoso central para gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão melhorar todo o reequilíbrio, a homeostase do corpo, tá? Quando eu falo em dessensibilização, a dessensibilização é nível central, é lá no sistema límbico, é limpar as emoções, tá? Obrigado, professor, você foi minha inspiração. Karen, eu tenho muito orgulho de ter cada um de vocês. Pessoal, esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje, tá? Quinta-feira eu volto aqui com mais um caso clínico. Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão também para vocês, me mande no direct com a foto da língua, tá? Outro fator, imersão presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional em Goiânia. Me chame no direct que estamos nas últimas vagas. Vai ser incrível, vai ser transformador. E se você não vir, eu tenho certeza que você vai perder, tá? Se programe aí, me chame no direct, nós conversamos, porque vai ser fantástico. Aguardo vocês, qualquer dúvida estou sempre à disposição pelo direct. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!